Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero dizer que para mim é uma grande alegria estar aqui. É, na verdade, um privilégio. Eu realmente acho que eu sou o menor de todos. Não sou nem digno de ser chamado de homenageado, porque nem fui ordenado ainda, né, irmãos? Mas vai chegar o tempo, amém? E não vai demorar não, irmãos. Eu creio nisso. Então, eu quero agradecer à turma que me manejou, a turma do quarto período, a turma 2, vocês são uma bênção. Vocês realmente são uma turma que aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Vocês são uma grande referência, uma bênção. Mas também quero louvar a Deus pela turma 1. Eu sei que vocês também, vocês são um grande presente de Deus. Mas também quero dizer que todos vocês que estão aqui são uma grande bênção para a nossa igreja. Com certeza esse tempo de seminário é um tempo de construção na vida de vocês. E eu louvo a Deus de poder de alguma maneira contribuir com a sua edificação, com o seu crescimento. Eu quero profetizar que vocês vão muito longe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu morro de rir dessas apresentações, né? Que parece que alguma coisa vai acontecer assim. Quero apresentar o fulano, aí apareceu. Mas é bênção, bênção. Para não perder o hábito, né, irmão? Você sabe o que eu vou fazer agora, né? Quem pegou aula comigo sabe que eu gravo tudo. Mas eu gravo como método de aprendizado. A pessoa que mais me ouve sou eu mesmo, acredite. Eu realmente tenho esse hábito. Não sei se é um hábito bom ou não, mas eu tenho ele. Eu ouço tudo que eu falo. Eu creio que nós somos aperfeiçoados assim, amém? Deixa eu só colocar para gravar aqui. Se alguém quiser a palavra depois, ora. Não gosto de ficar dando palavra também, não. Anota tudo se você puder aí. Louvado seja o Senhor Jesus. Para quem não me conhece, então, as outras turmas aí, tem alguns alunos que eu não dei aula ainda? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Nossa, ô pastor Renan, faz isso comigo não. Ele está falando que é para vocês não passarem no meio do corredor, porque atrapalha a gravação. Tem gente muito importante aqui sem gravar, sabe? Ai, glória a Deus. Ô pastor Renan, deixa eu dar aula para esses irmãos, pastor. Ele vai deixar, ele falou. Deixa eu só avisar um negócio para os irmãos. Nós vamos gravar as ministrações, depois nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da escola, tá? Para que você possa assistir depois, amém? Quantos aqui sabiam que a gente tinha um canal no YouTube da escola? 3 pessoas, aleluia. Nós vamos melhorar isso, daqui a pouco a gente vai projetar, viu, Jânio? Nós vamos projetar aqui o YouTube, glória a Deus, para mais 5 pessoas saberem, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos, aleluia. Eu quero então, nessa manhã, eu quero poder contribuir com o seu crescimento de alguma forma. Não vai dar certo, descarregou aqui. No YouTube também eu vou pegar a gravação. Quero compartilhar o que está no meu coração. Fiquei pensando, o que eu vou compartilhar? Esses irmãos que estão formando. Porque pregar para teólogo não é fácil, acredite. Pregar para quem é hermeneuta não é fácil. Para quem sabe, o negócio é sério. Eu sempre falo na minha rede, né, que os irmãos têm dificuldade às vezes de compartilhar. Eu falo, irmãos, para quem não sabe nada, o pouco que você tem é tudo. Não é o caso aqui, vocês sabem de tudo. Eu quero compartilhar com os irmãos, então, uma palavra que queima no meu coração. Essa palavra tem se tornado um livro, na verdade. Eu quero falar sobre um assunto que realmente é um assunto que marca a minha história, marca a minha vida. E eu tenho certeza que é uma unção que está sobre a minha vida, que eu creio que hoje vai ser derramado sobre a sua também. Amém? Quero falar sobre paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Sabe que a palavra de Deus, ela fala lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. A palavra de Deus fala assim, esse é o apóstolo Paulo escrevendo, fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo, o que, irmãos? Formado em vós. Então aqui, o apóstolo está deixando claro que ele sofre dores semelhantes a dores de parto. Obviamente que essas dores são dores no espírito, mas obviamente atinge a alma dele em algum momento. Mas ele tem um propósito. O propósito dele é que Cristo seja formado nos filhos, nos discípulos deles. E eu creio que essa formação envolve o propósito de Deus para nós aqui na terra. Eu sempre falo nas aulas de caráter de Cristo que mais interessado do que te abençoar, Deus está interessado em te transformar, meus irmãos. Porque nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus é ter muitos filhos que se parecem com o filho, que é o primogênito de muitos outros.
Então, Paulo ele fala, olha, há uma transformação, há uma coisa que vai ser impressa em você, que é a imagem de Cristo. E isso nós chamamos de um processo da vida cristã, ou santificação. E essa transformação aqui, eu creio que ela passa por etapas. Ela passa por etapas, na minha e na sua vida. É muito importante nós compreendermos, presta bem atenção, as etapas da nossa vida. A coisa mais terrível que tem é você viver algo fora do tempo que você tem que viver. Eu sempre falo que existe um tempo de você ser criança, existe um tempo de você ser adolescente, existe um tempo de você ser jovem, mas chega uma hora que você tem que passar a ser maduro, adulto. Então, você tem que viver cada fase do seu momento. Eu lembro, os irmãos sabem, eu também trabalho na academia, por enquanto, diga amém comigo. E eu estava dando aula para uma menina de 15 anos de idade, na época ela estudava no WR, uma escola muito renomada aqui em Goiânia, e eu estava conversando com ela, né, querendo entender o contexto de vida dela, para achar alguma brecha para pregar o evangelho, claramente, e eu perguntei para ela, e aí, como é que é essa escola? Porque é uma escola que é a top, né, que todos os pais querem colocar seus filhos, WR lá, é uma escola muito renomada, conhecida aqui em Goiânia. Eu perguntei, como que é o ambiente lá? Para minha surpresa, ela falou, o ambiente lá é terrível, devastador. Os adolescentes lá, tudo vive à custa de ansiolítico, de antidepressivo. São adolescentes que vivem uma vida completamente oprimidas. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque eles com 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, já estão com a pressão de se tornarem os melhores médicos do Brasil, da cidade, se tornarem os números primeiros dos vestibulares, os melhores alunos. Aquela pressão. De maneira que eles não vivem aquela fase. E aí Deus falou comigo claramente, o problema é que esses adolescentes estão vivendo algo fora do tempo. Não é época deles viverem esse tipo de pressão. É claro que eles precisam viver uma construção, mas na adolescência você tem que ser um adolescente. Na adolescência você tem que viver aquele momento. Eu penso que em todas as áreas da nossa vida nós também temos que ser assim, em todas as fases da nossa vida. Tem coisa mais feia do que ver homem de 40 anos jogando videogame, irmãos? Não é feio demais. É muito ruim você ver um homem como menino. Eu vou falar a verdade, eu fico indignado com isso. Quarta-feira agora eu fiz uma reunião de homens aqui, eu rasguei meu coração, é tudo da minha rede mesmo. Eu falei, irmãos, eu não estou aguentando mais, para com isso. O que tem de esposa reclamando, de marido que fica jogando no computador a madrugada toda, por favor, cresce. Por quê? Você já passou dessa fase. Um adolescente me falar que vira a madrugada jogando, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Está na fase. Mas um homem de 35, 40 anos, é tempo de olhar coisas maiores, filho. Porque você tem que viver cada coisa no seu tempo. Você tem que viver cada fase da vida cristã. E aqui eu coloquei que existem 3 etapas, falando desse contexto de paternidade espiritual, eu falei que existem 3 etapas da vida cristã. As etapas, meus irmãos, são 3 etapas. Abre, por favor, então, lá em 1 João, no capítulo 2. Aqui o apóstolo João, ele está escrevendo a sua carta. Essa carta aqui é tão profunda, tão poderosa, mas 1 João, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler até o 14, tá? Olha o que a palavra de Deus fala. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. 14. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui, nesses 3 versículos, o apóstolo João, ele nos mostra 3 fases da vida cristã. Essas 3 fases, ele escreve aqui a 3 grupos, irmãos. O primeiro grupo são os filhinhos. Eu costumo dizer que essa é a infância espiritual. Infância espiritual. Você sabe que infância é uma fase de fundamentos. Sabe, Jean Piaget, estudei isso na faculdade. Ele foi um francês, se eu não me engano. Ele foi o criador do ensino para crianças. Ele criou um método de ensino de aprendizado infantil. E lá ele fala que até os 7 anos, a formação de uma criança é feita. O caráter dele é minimamente moldado. E é tão interessante que essa fase é uma fase muito importante. Porque é uma fase de definir fundamentos. A fase da infância espiritual é a fase de você ter fundamento. Agora, o que é fundamento? Não sei se vocês são esportistas, mas eu, por 20 anos da minha vida, eu fui atleta de voleibol. Loucura isso, né? Nem parece que esse tamanho que eu estou. Mas agora, eu joguei muito. E eu lembro que, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tive um técnico muito bom. Aquele tipo de técnico que ele não é focado só em te ensinar a jogar, mas ele forma seres humanos. É tão legal isso. E aí eu lembro que
ele me colocava para fazer um monte de exercício repetitivo. E eu tinha uma posição muito estratégica, eu era levantador e eu gostava demais, porque é uma coisa muito estratégica, o time todo depende dele. Eu achei muito legal. Só porque, rapaz, eu lembro que ele me colocava para fazer 6, 7, 8 mil toques por dia, numa bola de 5 quilos. Aquilo me massava, porque eu queria era jogar, eu queria era ver a coisa acontecendo. E todo dia era exercícios que eu ficava sem entender, para fazer rolamento, e fazer a chamada, e aprender as passadas, e aprender tudo. E eu ficava perguntando, para que isso? Ele falava, olha, esses exercícios são fundamentais para você. São exercícios de fundamento. Você tem que fazer eles até eles fazerem parte de você. Porque você está na fase de aprendizado, na fase de você ter fundamentos sólidos. E isso vai impactar lá na frente. Isso se aplica também para os nossos estudos, sabia? Você vai ver aquele jovem que tem dificuldade, ou aquela pessoa que tem dificuldade lá na faculdade, é alguém que teve dificuldade no ensino médio, não sabe interpretar texto. Não sabe fazer conta básica. Não, pessoas que chegam na faculdade porque tiveram um ensino fundamental muito ruim. Porque na época de estabelecer fundamento, perdeu o foco. Então, a fase da infância espiritual é uma fase de você ter o quê? Fundamento. E qual que é o fundamento que o apóstolo nos apresenta aqui? Logo, no versículo 12, ele fala, filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E na primeira porção do verso 14, ele fala também, verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aqui são duas coisas que eu creio que envolvem o fundamento de uma vida cristã. O fundamento. Por que fundamento? Porque vai definir como que você vai crescer na sua vida cristã. Então a primeira coisa, ele fala, eu escrevi para vocês porque os vossos pecados foram perdoados. Primeira e mais fundamental revelação. Para você ter base, fundamento sólido, você tem que entender, os seus pecados foram perdoados, filho. Se você não compreender que você é perdoado, acredite, a sua vida cristã, ela vai ser uma vida cristã deturpada, ou degenerativa, uma vida cristã, que eu posso dizer para você, que ela não vive de maneira plena, como Deus planejou. Então, alguém que vive com a consciência de erro, de condenação, de culpa, é alguém que não entendeu que a conta já foi paga. Sabe, eu sempre falo que esse conhecer aqui, o perdão dos pecados é tão importante. Por quê, irmãos? Porque você tem que entender que Deus te colocou num oceano de perdão. Cristo, Ele é o nosso perdão. Deus nos colocou em Cristo. E quando você peca perdoado. Perdoado não é uma coisa que você recebe, é um lugar que você está. Você está no lugar de perdão. Logo, presta bem atenção, ninguém pode te tirar daí. Você tem que viver com essa mentalidade. Eu sou perdoado, eu sou justificado. Não há condenação sobre a minha vida. Se você não entender isso, presta bem atenção, você não vai crescer na vida espiritual. Foram 10 anos, mais de 10 anos. Pastor Luiz dando ênfase em quê? Na mensagem da graça, no perdão total dos pecados. E até hoje tem crente que vive debaixo de condenação e culpa. Por quê? Não entendeu que é perdoado. Mas eu estou aqui para te falar, você é completamente perdoado, filho. Completamente perdoado. Irmãos, a revelação disso muda a sua maneira de viver. Por isso que ela é fundamental. Por isso que é aqui que você tem que aprender, na fase da infância. E é engraçado que nas outras igrejas, nas outras religiões, você vê muitos crentes ensinando doutrina, ensinando você a se comportar, ensinando como você deve agir, faça isso, não faça aquilo. Não é fundamento. Fundamento é, você já é perdoado. E ele fala, eu escrevi para os filhinhos, para quem tem essa fase da vida, porque vocês receberam o perdão dos pecados. Mas ele fala, outro fundamento, eu escrevi para vocês porque vocês conheceram o Pai. Aqui entra outra coisa fundamental. Primeiro, nessa fase da infância, você tem que entender uma coisa, você é completamente perdoado. Segundo, você tem um pai. Mas agora entra o ponto, saber que tem pai não muda muita coisa não. Eu lembro, eu fiz estágio quase 1 ano e meio em escola, dando aula para juvenis até 12 anos de idade. E a escola que eu dei aula foi na periferia. E lá naquela escola, tinha muito marginal, tinha um menino de 10 anos lá, 11 anos, ele era aviãozinho dos traficantes, ele levava droga, ele já tinha arma, ele colocava medo em todo mundo. E eu cheguei lá na aula, né, para dar aula para ele. Primeira coisa que eu fiz foi tirar ele da aula. Você está expulso, você está fora da minha aula. Isso virou um deadlock na cabeça dele. Ele entrou em crise, falou, como assim você está me tirando? Ninguém me tira. Eu tenho arma, eu faço aconteça. Pois é, aqui você não manda em nada. Talvez você faça o que você quiser. Mas se me aproximar desse menino, eu percebi que ele era carente. Aí eu fui perguntar para ele, eu falei, quem que é seu pai? Ele falou, que pai, tio? Meu pai ele foi assassinado na minha frente.
a facadas. Eu era um menino de 5 anos de idade. Eu percebi que ele sabia que era filho. Só que tinha um problema. Ele não conhecia o pai. Tem muito crente que vive assim. Você sabe que você é filho, mas tem um problema. Você não conhece o pai. Cristo veio apresentar um Deus como pai. Você talvez conheça o Deus que cura. Você conhece o Deus que é todo-poderoso, onipotente, está em todos os lugares, onipresente, pode tudo. Você conhece aquele Deus que é o grande criador de todas as coisas. Mas você ainda não conheceu o Deus que é pai, E esse pai, presta bem atenção, que é todo-poderoso, ele te ama profundamente, filho. Se você não entender ou não ter uma experiência com o amor de Deus plenamente, acredite em mim, você nunca vai crescer na vida espiritual. Isso é fundamento para a sua vida. É fundamento. Mas agora, quando você compreende esses 2 fundamentos, quais fundamentos? Você é perdoado e você tem um Pai celestial. Eu lembro que no ensino fundamental, acho que na 8ª série, 7ª série, tinha um menino lá que ele era franzino, mas ele era filho dos caras da polícia mais brabo da cidade. E é tão interessante porque ele, toda vez que tinha um valentão lá que ameaçava ele, falando, pode bater, eu vou contar para o meu pai. Quando ele falava isso, todo mundo tremia, porque ele sabia o poder do pai dele. De maneira que os inimigos não iam afetar ele, não iam contra ele, sabendo de quem era pai. Eu não estou falando desse menino, eu estou falando de você agora. Você tem um Deus que é todo poderoso e é seu pai. Deixa eu te falar, quando o diabo se levantar contra você, quando ele vier contra você, quando ele vir atacar você, faz o que esse menino fez. Cuidado, Satanás. Eu tenho um pai e você sabe que ele é todo poderoso. Se levante para afirmar a sua identidade. Se levante para dizer, olha, eu não sou órfão, eu tenho um pai que cuida de mim e que está olhando. Toma bem cuidado, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Você tem que ter essa convicção do pai que você tem. Ei, deixa eu te falar, o seu pai é todo poderoso. Ele pode todas as coisas, a melhor parte é que ele está com você e é por você, filho. Você não está sozinho, você tem pai. E isso deve mudar a sua experiência, isso deve mudar a sua vida cristã. Isso é fundamento. Fundamento. Então, olha, ele fala primeiro, eu estou escrevendo para os filhinhos. E essa é uma fase que você tem que viver. Solidificar nessas realidades. Solidificar nessas verdades. Enquanto isso não fizer parte de você, você sabe o que é fazer parte de você? Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Quantos aqui já tiraram a CNH e dirigem? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Você lembra quando você começou a dirigir? Se você foi como eu, quando eu comecei a dirigir, eu ficava o tempo todo olhando para o câmbio aqui, para saber qual era a direção da marcha. Então eu estava aqui, eu fazia assim, o cara olha para frente. Então você vai bater o carro, e eu ficava assim. Quantos passaram por isso também? Então é uma coisa que nós temos em comum, então presta atenção. Depois de algum tempo, eu não olhei mais, porque aquele movimento começou a fazer parte de quem eu era. Agora, presta bem atenção, é espontâneo, é automático. Uma mentalidade foi produzida, uma forma de pensar foi produzida. Agora eu compreendi. Assim também é o perdão dos pecados e o entendimento de que você tem um pai. Quando você tiver essa mentalidade fazendo parte de você, de maneira espontânea, sem você ter que se esforçar para lembrar, acredite, você vai avançar e crescer na vida espiritual. E esse é o motivo porque muitos não avançam. E esse é o motivo porque muitos não crescem. Porque isso ainda não faz parte de quem eles são. E o desejo de Deus é isso. Meu técnico falava isso para mim. No dia que esses movimentos fazerem parte de quem você é, você pode ter certeza que você vai se tornar um excelente atleta. Eu lembro que nós tivemos uma final contra um time muito poderoso aqui em Goiânia. A gente era do interior e nós ganhamos deles. A gente já veio com a mentalidade de derrota. Vamos ser engolidos. Não tem como. Esses caras são profissionais, são melhores que nós. Chegou aqui, tinha um jogador deles que tinha uma deficiência de fundamento. Ele não sabia defender. Mas ele atacava muito bem. Qual que é a estratégia? Quando ele estiver no fundo de quadra, a gente joga nele. Nós ganhamos o jogo desse jeito, em cima de alguém que não tinha o quê? Fundamento. Depois nós fomos descobrir, não, ele conheceu o esporte depois de 20 anos de idade, não passou pela fase de fundamento, não teve infância, não teve fundamento. E por isso agora que se tornou um elo fraco. Pessoas que se tornam elo fraco no mundo espiritual são pessoas que não estão com fundamento impregnadas dentro dela. Fase da infância espiritual, fase de ter fundamento. Você é amado e você é perdoado. Você tem um pai. Amém, irmãos? Vamos avançar então. Aqui agora nós temos ele escrevendo para um outro grupo. O apóstolo aqui agora escreve para um outro grupo. Para um outro tipo de pessoa. Ele escreve aqui agora para os jovens. Poderoso isso, porque a terceira porção do versículo
14, de 2 João, de 1 João capítulo 2. A terceira posição, o finalzinho aqui, ó. Ele fala algo poderoso, ele fala, olha, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui entra uma outra fase da vida cristã. Essa fase da vida cristã eu costumo falar sobre a juventude espiritual. Essa juventude espiritual, ela é marcada por vitória, conquista. Eu costumo dizer que depois de você solidificar aqueles fundamentos que nós acabamos de falar, você agora entra numa outra esfera espiritual, uma esfera de domínio, uma esfera de acesso, uma esfera de governância, de sujeitar o diabo, de você estar sentado na experiência prática. Eu costumo dizer que na fase da juventude espiritual é quando aquele filho que nasceu num grande castelo, numa realeza, ele agora descobre que ele tem acesso. Ele agora descobre a posição que ele tem. Então o crente que está nessa fase é o crente que ele começa agora a governar sobre as emoções dele, sobre as finanças. Ele começa a acessar coisas, ele casa, ele prospera, ele avança, ele começa a resistir o diabo, ele começa a viver uma vida reinando em vida de uma maneira poderosa, mas também prática. É quando você começa a experimentar daquilo que é verdade espiritual a seu respeito na vida prática. Essa fase é uma fase em que você descobre, meu Deus, eu sei quem eu sou, mas também sei o que Cristo me deu. Agora eu tomo posse, eu me aproprio. Uma revelação poderosa vem, mas lembra, ela é consequência da primeira fase. Ela é consequência do primeiro nível. Sem entender que você é perdoado, que você tem um pai, você não vai ter acesso. É como um jovem que tem 18 anos, ele descobre, agora eu tenho a minha carteira de habilitação, agora eu posso legalmente dirigir. Ele descobriu. Enquanto ele era criança, ele descobriu, eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma casa, agora ele cresceu, agora ele amadureceu. Agora, presta atenção, ele pode entrar e tomar posse. É literalmente, irmãos, quando você começa a desfrutar aqui na vida tudo aquilo que Deus tem para você. Isso é uma fase da vida cristã, consequência da primeira. Consequência da primeira. Eu costumo dizer que aqui entra algo muito importante, que é quando você foca no seu desfrute. E acredite, Deus tem algo para você desfrutar. Irmãos, Deus tem uma vida abundante para você. O que Deus tem para nós não é uma vida escassa, não é uma vida limitada, não é uma vida, irmãos, de pobreza, de miséria, mas Deus tem abundante vida para mim e para você. Tem que atacar todas as áreas da sua vida. Tem que afetar tudo, irmãos. Nós fomos chamados para viver plenamente tudo que Deus tem para nós. Fala assim, eu me aproprio da bênção completa, plena de Deus para a minha vida. É uma herança que você tem direito. Presta atenção, você não pode se conformar. A promessa de Deus é, você não vai tomar emprestado, querido, mas você vai emprestar a muito. A vontade de Deus é que você seja uma bênção, que você transborde na vida de outro. Esse é o desejo de Deus. E essa é uma fase, que eu chamo que é a fase da juventude. É o momento em que você descobre, meu Deus, que poderoso. Esse castelo todo é para mim. Eu tenho condição, eu posso experimentar. Agora é quando as coisas acontecem, irmãos. É quando você começa a ver, as pessoas começam a perceber, tem algo acontecendo na vida dessa pessoa. A bênção começa a ser evidente. As pessoas conhecem você e falam, mas essa mulher é tão imatura emocionalmente, é tão posicionada, está tão firme. Nossa, fulano tinha tanta dificuldade financeira, mas está prosperando. Mudou as roupas, mudou o carro, mudou o lugar de morar. Está viajando, está crescendo, está avançando. Nossa, tinha tanta crise no casamento, agora está casando, tem filho. Deus está fazendo. As pessoas começam a ver. É quando a bênção começa a se manifestar. Juventude espiritual. Aqui muitos se perdem. Aqui muitos se perdem. Porque acredite, o grande teste para Abraão não foi quando Isaac não tinha nascido. Foi quando ele nasceu. Imagina, você estéril, fim da sua vida. Sua mulher estéril, fim da vida também. De repente nasce um menino que fora prometido lá atrás. E para eles agora, veja bem, a coisa mais importante era aquele menino. Para eles agora, Isaac se tornou o que? O Deus. Você sabe como que vô é com neto. Você já viu que loucura que é vô com neto? Eu não sei te explicar o que acontece. Mas eu quero ser vô porque parece ser bom demais. Parece que você pega só a parte boa da coisa, sabe? Rapaz, eles pegam aquele menininho, me dá trem, aquela coisa toda. Acredite em mim, Abraão estava daquele jeito. Abraão pegou aquele menino e fez ele o my precious. Se tornou o meu precioso. A minha vida gira em torno desse menino.
Mas peraí, Deus estava focado numa posteridade, Deus estava focado em uma nação grandiosa, numerosa, muitos filhos, Deus estava focado em outras coisas, mas Ele estava preocupado com a experiência dele. Digo, tem que viver essa experiência. Comecei falando para você, você tem que viver cada fase da vida cristã. Chega um tempo que você tem que desfrutar, porque Deus ama te ver feliz. Você quer ver uma coisa que Deus ama? É ver os seus filhos alegres. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus nos fala. Agora veja só, não se perda nisso. Por quê? Porque agora, João vai escrever para um terceiro grupo. E esse terceiro grupo, eu acho tão poderoso. Porque se no primeiro grupo eles conheceram a paternidade divina, eles conheceram o perdão dos pecados, ou seja, a obra consumada do Calvário, a justificação pela fé. Se no segundo grupo eles agora entenderam a posição que eles têm de realeza, de governo, de subjugar o diabo, de não deixar, presta bem atenção, essa vida prática simplesmente se passar, mas reinar nela. Agora no terceiro grupo, Paulo escreve para eles, eu acho tão poderoso a porção B desse versículo, que fala assim, ó, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Espera aí. Agora, existe algo diferente. O filhinho, ele conhece o que o pai tem para ele. Essa revelação de paternidade é uma experiência pessoal. É a visão que Deus tem sobre você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. Deus individualiza a coisa. Ele mostra que o seu jeito não é um problema. Ele começa a mostrar que você não é uma coisa degenerativa, um problema. E Ele te ama do jeito que você é. Uma experiência poderosa. Eu ouso dizer, essa experiência é libertadora. Quando você descobre que Deus já te aceitou, filho. E você é filho dele. É uma experiência que ela vai para o individual. Por outro lado agora, Deus apresenta agora para o jovem uma posição. Presta atenção, é isso aqui que você tem. Agora você pode governar, experimentar dessas promessas. Mas para os pais, e aqui entra, eu chamo de maturidade espiritual. Os pais não conhecem somente um Deus que é individual. Os pais conhecem um Deus que era desde a eternidade. Para os pais espirituais, Deus mostra o coração. Os pais conhecem algo que está lá dentro. A paternidade espiritual é essa maturidade, porque eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Então tem algo que está no coração de Deus que é desde o princípio. É tão poderoso isso, irmãos, porque lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, olha o que a palavra de Deus fala. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem o quê, irmãos? Conformes à imagem do seu filho. Mas tem uma finalidade. O texto aqui está falando, tem um propósito. Eu te escolhi para ser conforme a imagem do meu filho. Mas isso não é o fim em si mesmo. Isso é um meio para um fim. Que fim? A fim de que Cristo, Ele, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou, olha, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Você sabe que o que estava no coração de Deus era uma multidão de filhos parecidos como Jesus Cristo. Pais espirituais conheceram isso. Não conheceram aqui. Não é uma coisa que entrou aqui, mas é uma coisa que entrou aqui. É algo que entrou no espírito dessas pessoas. A paternidade espiritual é o ápice da maturidade espiritual. Porque agora você está se apresentando como um representante de Deus. Deus, Ele veio se apresentar. E Ele se apresentou para a humanidade como sendo o que, irmãos? Pai. Mas agora nós temos um problema. Um problema que eu costumo dizer que é teológico. Qual que é a base bíblica para a paternidade espiritual? Você sabe, aqui existem dois grupos que não creem nisso. O primeiro grupo são aqueles que acham que a paternidade espiritual, ela é um tipo de manipulação. É um tipo de controle. As pessoas vão ser seus filhos. Aquela coisa. Mas tão interessante que quando você lê as cartas que o apóstolo Paulo escreve, nós estudamos algumas delas juntos, você vê que o que o apóstolo mais combate são duas coisas. O gnosticismo e quem, irmãos? E o judaísmo. Porque quando nós pensamos em controle e manipulação de massa, paternidade não parece ser uma coisa muito eficiente, segundo o que Paulo escreve. Segundo o que Paulo escreve, a paternidade não pode ser. O que Paulo escreve é que colocar medo nas pessoas através da lei é uma forma de controlar elas, através do medo.
Então, quando nós pensamos de controle de massa, esse argumento usado contra a paternidade não é muito eficiente. Porque a melhor forma de controlar pessoas é colocando medo nelas. É assim que homens oprimem mulheres. É assim que ditadores oprimem seu povo. Colocando medo. Você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai morrer. Muitos controlam as pessoas assim. Mas há um outro grupo que diz, olha, o modelo de liderança de Jesus não foi uma liderança paternal. Jesus, ele não veio se apresentar como sendo pai de ninguém. Muito pelo contrário, ele era chamado de mestre e ele tinha discípulos. E pasme, a grande comissão que ele deu foi uma comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer o que, irmãos? Discípulos, está claro o texto. Não tem paternidade. Jesus não se apresenta como pai, nem fala para os discípulos fazerem isso. Tem um grupo que pega a palavra de Deus como base. E de fato está lá. E agora? Temos um grande conflito. Só que é tão poderoso que quando você observa a liderança de Jesus Cristo, chega um momento, irmãos, que Pedro, ele teve a revelação de quem Cristo era. Quando ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala. Aí Jesus fala para Pedro, olha, muito bem, não foi carne e nem sangue, porque só o Espírito pode revelar o Filho como ele de fato é. Não foi isso que te foi Espírito, Pedro. E você é esse irmão Bajonas, você não é mais assim, vou te chamar de pedra, Pedro. Aí ele fala, e sobre essa rocha, que é Cristo revelado, eu edificarei a minha igreja. Eu farei o que, irmãos? Edificarei. Esse verbo aqui está no futuro. Eu não vou fazer agora. Jesus não veio edificar a igreja. Cristo não veio para ser um exemplo de homem. Ninguém consegue ser como ele é. Ele não veio também, acredite em mim, para ser um modelo de líder. Me fala quem de nós é qualificado tanto quanto ele. Ninguém consegue. Jesus, ele não veio, presta bem atenção, necessariamente para edificar a sua igreja. A igreja começou lá com os apóstolos através do Espírito Santo. Vocês sabem muito bem disso, nós já estudamos isso em sala. Mas ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer. Então a liderança de Jesus, presta bem atenção, não é uma liderança que eu posso usar ela de uma maneira eclesiástica para a edificação da igreja. Por quê? Porque quando nós falamos a palavra discípulo, essa palavra, ela é apresentada a última vez lá em Atos, no capítulo 21. Depois de Atos, a palavra discípulo não existe mais. Depois de Atos, os crentes são chamados de cristãos e santos. E a igreja ainda não havia sido edificada. Os apóstolos então começam, então presta bem atenção. A grande comissão está aí, de fato. Ir por todo mundo fazer discípulos. Eu creio nisso, vou falar daqui a pouco para você. Eu creio que existem discípulos. Mas Jesus não veio para ser esse modelo. Quando nós estudamos então as cartas do apóstolo Paulo, os irmãos sabem muito bem disso. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Ele pregou por toda a região ali, da Ásia Menor, da Acácia, Roma. Ele pregou naqueles lugares. E ali ele edificou igrejas. E depois ele começou a escrever para essas igrejas. Quantos lembram disso na palavra de Deus? Depois que ele escreveu para aqueles irmãos, ele começou então a definir doutrina. Definir maneira de lidar, de tratar. E quando ele escreve, eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus um conjunto de versículos que vão mostrar para você a maneira como ele trata a igreja, os irmãos e também os seus discípulos. Porque eu estou usando o princípio, qual o princípio que eu estou usando da hermenêutica? Da menção completa. Não é possível, vocês não sabem disso. Alguém fez hermenêutica comigo? Princípio da menção completa. Estou usando um conjunto de textos para mostrar o quê? Uma base teológica. E aí quando você vê, por exemplo, seja ágil aí agora, meu irmão. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 15. Paulo escreve aos Coríntios da seguinte forma, fala, olha, porque ainda que vocês tivessem 10 mil instrutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Mas ele também fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12, ele fala assim, ó, como bem sabeis, tivemos para convosco um comportamento como de quem? De um pai. De um pai para com seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que andasseis de modo digno de Deus. Filipenses 2, verso 22, a palavra de Deus também fala, mas conheceis o caráter de Timóteo, que serviu comigo no Evangelho, como que, irmãos? Filho. Filho ao Pai. Ele continua falando lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus.
Tito, capítulo 1, verso 4, ele continua falando, a Tito, meu verdadeiro filho. Filemão, capítulo 1, verso 10, retratando os discípulos. Peço-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões. Capítulo 4, verso 19, Gálatas 4, 19. Meu filho, por quem de novo sinto dores de parto. Meus filhos, olha o tratamento, olha como ele trata. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. 3 João, capítulo 1, verso 4, agora o apóstolo também falando. Não tenho maior alegria do que esta, saber que os meus filhos andam na verdade. Nós temos aqui um conjunto de textos, versículos, que nos mostram que parece que o Espírito Santo mudou a relação. Até Atos capítulo 21, eram os discípulos. Mas a partir de Atos 21, você não vê essa expressão mais. Ao tratar dos liderados para com seus liderandos. Agora você vê a palavra de Deus, o apóstolo, doutrinando a igreja, ensinando a igreja. Aos líderes, a tratar os seus discípulos como sendo o que, irmãos? Filhos. É claro que isso não é literal. Você não vai sair por aí dando bênção para ninguém. Você não vai sair por aí chamando ninguém de filho. Mas é um coração de pai. O que está sendo colocado aqui é um modelo espiritual de liderança. E usando a paternidade como exemplo. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então é só uma questão de exemplo, de maneira para expressar um coração de pai. E você sabe que eu creio que 2 motivos, pelo menos, levaram a essa mudança do Espírito. Por que o Espírito Santo mudou a tratativa? Eu creio que, primeiro, porque o relacionamento de discípulo e mestre é um relacionamento impessoal. Mestre é professor, discípulo é aluno. Parece que você só está interessado no conteúdo que eu tenho. E depois que esse conteúdo acabar, você vai embora. Essa relação não expressa a igreja. Porque quando Paulo escreve lá aos Efésios, as expressões da igreja, ele fala que a igreja é uma família. Numa família você não vê isso. Numa família você vê laços de amor, fruto de um mesmo DNA, de um mesmo coração, de uma mesma genética. Você vê que existem ali uma nova maneira de se relacionar, cada um tem sua função. Existem irmãos mais maduros que outros, e aí você percebe isso. O primeiro motivo é esse. Segundo, eu realmente creio, irmãos, que a igreja é uma família de Deus. E como numa família nós temos pais espirituais. E eu creio realmente, irmãos, que no seu ministério você vai ter 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? Eu sempre falo isso aos meus discípulos. 3 grupos. Primeiro são os trabalhadores. Lá em Mateus, no capítulo 9, se eu não me engano, bem no final, Jesus fala algo que nós conhecemos muito. Ele fala, olha, rogue ao Senhor da Seara que mande o quê? Trabalhadores. Esse é o primeiro grupo que eu falo. Trabalhador, eles são uma grande bênção. Eu amo os trabalhadores da minha rede. Está lá o grupo. Eu sou a favor deles, eu até peço para Deus, manda trabalhadores. Porque o trabalhador é aquele cara da missão. Vamos fazer tal coisa? Vamos embora. Depois que termina, ele some. É o cara da missão dada, a missão cumprida, porque a seara, ela tem um tempo, ela acaba. E tem recompensa. Eu sempre falo aos trabalhadores, quando a gente fala de vamos fechar o encontro, vamos embora, vamos fazer acontecer, imobiliza, aquela coisa toda acontece, faz decoração, e aquela coisa, aconteceu o encontro. Eu amo esses trabalhadores. Eles são uma bênção. É gente que está pronto para o batente. Primeiro grupo, é de Deus. Deus tem para você. Mas são só trabalhadores. Mas há um outro grupo, porque eu não vou desconsiderar o que está na palavra de Deus. O Senhor falou, vai fazer discípulo. O outro grupo são discípulos. Discípulo, ele é diferente. O discípulo, ele até quer te ouvir. E até quer receber as informações do conteúdo que você tem. O discípulo é aquele, presta bem atenção, que está interessado, nossa, que bênção. Como esse pastor é bênção, esse líder é bênção, esse discipulador é bênção. Vou ficar perto dele para aprender. Você sabe que tem muitos empresários por aí. Existem muitas pessoas por aí que se dizem discípulos. O pastor Luiz, já viu? Mas são discípulos. Glória a Deus por eles. São uma grande bênção. E os discípulos nem necessariamente vão fazer a mesma coisa que você. Às vezes você vai ter discípulo que vai estar fazendo coisa em outro lugar, de outra forma, de outra maneira, para lá. Mas são seus discípulos. Aprenderam de você. Glória a Deus por esses também. São poderosos. Eu louvo a Deus. Eles estão aqui no nosso meio. E existem, precisam existir. E faz parte. Mas tem um outro grupo. Que são os filhos. Os filhos, eles não estão aqui só para trabalhar. Eles não estão aqui para cumprir somente uma missão. E nem só para aprender o que você tem. Os filhos não estão interessados nem nas coisas que você carrega necessariamente.
Mas eles estão aqui para poder pegar o seu legado e dar continuidade nele. Eu costumo dizer que os filhos são aqueles que te eternizam. Os filhos pegam o seu legado e seguem ele adiante. Você sabe, eu sou discípulo do pastor Gustavo Pereira. Assumi a rede dele. E quando eu fui levantar discipulador, tinha mais ou menos 10 discipuladores na ocasião. Eu era o mais novo de idade, de tempo de conversão e de bagagem cristã. Mas o Espírito Santo falou comigo. Está cheio de discípulo e trabalhador aqui, mas ele não tem nenhum filho. Nenhum filho. Eu falei, uai, tem uma brecha aí. Sabe o que eu fiz, irmãos? Vou falar isso para te edificar, obviamente. Não quer trazer glória para mim. Os irmãos entendem isso? É para te abençoar que eu vou falar de mim. Eu me lembro que, os irmãos sabem, eu sou personal. Eu liguei para a pastora Carlane. Falei, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo. Pastor Gustavo não tem pai, não tem filho. E eu quero ser ele. Me fala qual que é a rotina desse homem. Que horas que ele está em pausa, me fala que hora que ele banha, que hora que ele veste. Eu quero saber o que esse homem faz toda hora. Ele falou, olha, na folga dele, na segunda-feira, de manhã, ele fica na cafeteria fazendo nada. Ele vem me trazer e já fica aqui. E eu tinha 3 alunos nesse horário. Sabe o que eu fiz? Falei, olha, toda segunda-feira não vai ter como mais a gente treinar, porque, sabe o que aconteceu? Os 3 me deixaram. Eu tive um prejuízo de R$2.000 na minha renda. Eu falei, a partir de hoje, toda segunda-feira está consagrada a ficar perto desse homem, a ouvi-lo, a receber dele. Eu comecei a ter uma postura diferente de filho. Você sabe que filho é a união de 2 coisas. Eu sempre falo isso. Porque os trabalhadores, presta bem atenção, você pede ao Senhor da seara, Ele manda para você. Os discípulos, você sai por aí e vê alguém que tem a cara bonita. Nossa, gostei de você, você quer ser meu discípulo? Vamos embora, você sai procurando. Mas os filhos não. Os filhos é a junção de 2 coisas. Quantas coisas? Um coração de pai alinhado com um coração de filho. Quando essas 2 coisas se cruzam, você tem um grande mover de Deus, de transferência de DNA, de identidade, de coração. Eu era um líder, eu tinha muita dificuldade, irmãos. Eu te falo na presença de Deus. De falar, de aprender, muita dificuldade. Eu me lembro que eu tinha uns 12, 13 anos. Minha primeira apresentação da escola me colocaram para apresentar. E aí agora você vai falar, Hugo. Eu peguei o papel, eu virei as costas para o quadro e comecei a ler, gaguejando, sem saber o que falar, nervoso. Muito ruim para falar. Eu lembro que eu era um líder e eu falava, nossa, eu queria tanto dar conta de ensinar. E teve um líder de treinamento que ele me encorajou. Sabe qual foi o encorajamento dele? Eu não vejo você nunca ensinando a palavra de Deus. Você não tem perfil nenhum para isso. Sabe qual é a melhor parte? Ele estava certo. Ele estava certo. Eu não tinha. Só tinha uma forma de eu ter. Se eu recebesse alguém. Você sabe o que me deu? Os irmãos estão vendo aqui. Lembra o pastor Gustavo pregando? Lembra ou não lembra? Um pouco? Sabe o que me deu? Um coração de filho. Um coração de filho. Eu comecei a receber a herança daquele homem. O legado daquele homem. A maneira bíblica de raciocinar. A maneira bíblica de entender a vida. A maneira bíblica de compreender como ele enxerga. Eu comecei a receber aquele coração. É interessante que o último, que não tinha perspectiva nenhuma, foi o único que assumiu a rede no lugar dele. Recebeu o legado. Por quê? Um coração de filho alinhado ao coração de pai. Eu costumo falar, a oração de Ana foi, Senhor, me dê filho, senão eu morro. Mas isso é fruto de um coração. A palavra de Deus fala lá em Salmos 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Galardão significa o que, estudantes? Me fala. Galardão é recompensa. Ele está dizendo o fruto do ventre, a saber, os filhos, são a sua recompensa. E é tão poderoso que lá em Provérbios, no capítulo 17, verso 6, a Bíblia fala, coroa dos velhos são os filhos. Os filhos são a sua coroa e a sua recompensa. Os filhos são a sua coroa e a sua recompensa. O que você vai carregar, presta bem atenção, não são seus feitos, mas são seus filhos. Os filhos são a sua coroa. E é tão poderoso, irmãos, porque isso aqui muda a perspectiva completamente, presta bem atenção, de ser líder. Não estou aqui para performar. Não estou aqui para fechar encontro. Eu não estou aqui necessariamente para dizer que multiplicamos. Isso é muito bom, faz parte, acontece. Mas o propósito original do meu coração é gerar filhos. Filhos
para Deus. Esse é o coração de Deus. Os pais conheceram isso. Você sabe, meus irmãos, tudo que você recebe tem a ver com os filhos que você almeja. Deus falou comigo isso um dia. Falou, olha, toda riqueza que eu vou te dar, todo o acesso que eu vou te dar, tem a ver com os filhos que eu vou te dar. Tem a ver com os filhos que você deseja. Pais conhecem o coração de Deus numa medida que outros não conhecem, meus irmãos. Pais entram em lugares espirituais que outros não entram. Tomam posse de heranças e níveis de herança que outros não tomam. Por quê? Porque não tem a ver com eles. Tem a ver com o quê, irmãos? Com os filhos. Tem a ver com os filhos. Olha, a maturidade tem a ver com os filhos. Eu lembro que quando Salomão fez aquela oração, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para quê, Salomão? Para você ficar se exibindo? Para você dizer que é um homem sábio? Todo mundo ficar falando bem de você? Você quer sabedoria? Para quê? Ele fala, para conduzir esse povo. Tem a ver com eles, não tem a ver comigo. Deus falou, rapaz, esse cara está alinhado com o meu coração. Ele não está preocupado com ele. E só porque ele pediu sabedoria para um propósito, eu vou fazer dele o homem mais sábio que já passou dessa terra e também o mais rico. Ele começou a receber coisas não por causa dele, mas por causa de quem, meus irmãos? Isso é uma chave espiritual. Um coração de pai. E aqui entra uma grande transição, um grande conflito. E foi isso que me motivou a pregar isso para você. Principalmente dos quarto período. Porque há uma crise dentro de nós quando acaba o seminário. Tem ou não tem, irmãos? A crise é: o que eu vou fazer da minha vida agora? Para onde eu vou? Eu estava conversando com algum de vocês lá na lanchonete, eu acho, e alguém me perguntou, o que eu vou fazer? Eu estou perdido, pastor, me ajuda, e aquela coisa. Eu falei, Deus, me dá uma palavra para esses irmãos. E toda essa palavra que eu preguei, foi por causa desse ponto agora. Porque existe um momento, na vida de um jovem espiritual, que ele transiciona, mas ele não percebe, porque a transição tem uma crise. Uma crise. E essa crise é uma crise, que ela é para algumas pessoas aqui. Está passando por ela. Eu me lembro que eu fiz uma viagem para Natal com a minha esposa. A primeira viagem nossa. Primeira vez que eu tive condição de viajar só eu e ela. A gente não tinha filhos ainda. Tinha uns 3 anos de casado. Foi tão poderoso, irmãos. E lá nós tomamos decisões. A gente estava liderando uma célula que era uma célula de gente que não tinha conexão nenhuma comigo. Deus me deu um bando de discípulos que era tudo menino, focado em série, aquela coisa, galera que gostava dos Estados Unidos e falava inglês, aquela coisa toda. Eu ficava liderando, eu falei assim, Deus, o que está rolando aqui por trás do bastidor, que eu não entendendo nada. Não me conectava com eles, nas comunhões eles me chamavam, porque eu ficava parecendo um tiozão, ainda que novo. Eu falava, meu Deus do céu, o que está rolando? Viajamos. Na viagem, na beira da praia, olhando para ela, olhando para mim, olhando para o mar. A conclusão óbvia, está na hora de ir para a rede de casais. Nós estamos querendo ter filho, estamos querendo construir, estamos querendo fazer outras coisas. Esses meninos só querem saber de série. Eu não aguento isso mais, pelo amor de Deus. E ela, é de Deus. Eu falei, é mesmo. Vamos embora. Cheguei. E eu peguei, chamei o pastor na época. Falei, pastor, eu estou aqui para te dar um recado, não para pedir sua opinião. Foi de jeito. Não é uma opinião, é um recado. Que a decisão já foi tomada. Estou indo para a rede de adultos. Porque tem uma célula me esperando lá. O pessoal está me esperando. E a minha esposa sorrindo. E aí tinha uma amiga da minha esposa, que até hoje são amigas, com a célula prontinha para me liderar. Eu falei, é Deus. Ele falou assim, olha, eu já entendi que você não quer minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Eu amo pastores assim. Você não quer opinião, mas eu vou dar. Que se exploda o que você está falando. Eu não acho que isso é de Deus. Eu acho que você está numa transição muito séria. Você está deixando de ser filho e passando a ser pai. Só que volta antes da viagem um pouco essa história. Sabe o que tinha acontecido? Eu fui criado num ambiente muito saudável na igreja. Eu conheci uma parte da igreja muito poderosa. Eu fui rodeado de pais espirituais. Todas as vezes que eu crescia, eu sempre mando mensagem para eles. Eu cheguei na igreja, minha primeira experiência com a igreja videira foi numa célula. Você sabe, quando eu cheguei na célula, irmãos, a célula estava com um ambiente de glória, de vida. Os irmãos veem, alguns falam, você tem tanta paixão para ensinar, você transmite tanta vida, o que é isso? Vou te falar agora o segredo. O lugar que eu nasci. Sabe como que foi a primeira célula? Cheguei lá, líder Afran.
E aí, aquela coisa toda, a célula tinha uma cultura. Já começou assim, ó. Irmãos, a gente vai começar a nossa célula. Agora é o nosso momento de testemunho. Me fala qual foi a experiência que teve com Deus nessa semana. Aí daqui a pouco um começou a falar, não, eu orei por alguém, a pessoa foi curada. Daqui a pouco alguém falou, nossa, Deus me deu uma palavra muito específica. Daqui a pouco, olha, eu recebi uma oferta sobrenatural na rua. E começaram a contar um monte de testemunho na célula. E eu fui vendo aquilo e falei, o que está rolando aqui? Nunca vi um lugar desse, nunca entrei num lugar assim. E aí, depois eles foram para o momento do quebra-gelo, louvor. No louvor, irmãos, todo mundo prostrado no chão, chorando na presença de Deus. Eu fui vendo aquilo, o que essa galera está vendo, que loucura que está acontecendo aqui, orando em língua, um se levanta profetizando, você vai ser pai de nações. Começou a profetizar, eu vejo uma igreja, eu vejo isso, esposa de pastor, aquela coisa toda, um ambiente de glória. E aquela galera me abraçou. Literalmente foram os meus pais, tinham 4 homens especificamente, o Ranieri, o Hugo Fortuna, o Arlos e o Wellington. Nunca vou me esquecer desses homens, nunca vou me esquecer. Eles faziam questão de mim. Eles falavam, olha, eu vou te trazer para perto, para o discipulado, transmitiram um coração para mim, apaixonado. Eu lembro que as conversas deles, sabe o que era? Olha, a gente vai no velório ressuscitar um morto. Olha, eu estou orando para que Deus me faça levitar no Espírito. Eu quero ter uma experiência sobrenatural com a palavra. Eu quero ter visão aberta para ver o mundo espiritual. Ei, um mês de igreja. Eram essas conversas que eu ouvia. Eu não via esses caras falando de dinheiro. Eu não via esses caras falando de nada. O que eles queriam era viver uma vida no sobrenatural. E eu fui criado nesse ambiente. E eles me abraçaram, me colocaram para ler livros. Eu não gostava disso, sabe o que eles fizeram? Eu vou ler com você. Me pegava, olha, esse aqui está falando, você entendeu? Deixa eu te explicar. Olha o raciocínio, entende? Me ensinaram. Me levaram por um caminho de discipulado genuíno. Falando das coisas celestiais. Eu cresci com esse coração pegando fogo, irmãos. Nesse ambiente de vida. E eu estava literalmente muito feliz. Me casei naquele ambiente. Os irmãos fizeram a mobilização. Meu casamento foi um milagre de Deus. Pegaram a minha vida e colocaram no berço. Criaram, me fizeram crescer. Eu vi tudo acontecendo sem condenação. Já tinha graça de Deus naquela época. Eu vivi num ambiente de muita vida, unção, presença. Aí aconteceu algo antes dessa viagem. Essa galera empinou a carroça e saiu tudo da igreja. Irmãos, todo culto, eles guardavam o meu lugar, era estratégico. O Arthur falava assim, ó, eu vou ficar aqui, Ranieri, fica daí. Aqui é o lugar do Hugo. Deixa ele aqui. Eu chegava depois, Hugo, aqui é seu lugar. Na hora do louvor, eles falavam assim, observa. Esses homens levantavam a mão, começavam a orar em línguas. Com a fome de Deus, com a sede. Começava a se quebrar no espírito. Aquela coisa poder, daqui a pouco eles estavam profetizando sobre eles mesmos. Aquilo virou um padrão, um modo de viver. Eu falei, uau, daqui a pouco eu estava assim também, o DNA foi passado, tiveram gente que tinha um coração de pai para mim. Aí olha o que aconteceu, eu estava fazendo um anjo da guarda, e aí eu falava, como é que ora? Essa era a lição, aprenda a orar. E eu lembro que ele me pegou, levou para o quarto, e ele falou, olha, vai acontecer o seguinte agora, observa. Ele pegou o violão dele e começou a orar. Daqui a pouco ele começou a cantar em línguas, profetizar, abençoar. Ele começou então a fazer muitas coisas. Ele falou, você vai ficar só vendo agora. E começou a ser cheio do Espírito. Eu falei, meu Deus, eu quero isso também. Não sei o que é, não sei o que está rolando. Mas eu quero isso também. Nós dois fomos cheios do Espírito no quarto dele. Sabe o que aconteceu? Impregnou a identidade até hoje. Eu vou para o meu quarto, eu faço a mesma coisa. Eu vou ser cheio do Espírito lá. Teve alguém que me abraçou. Só que de repente essa turma tudo sai da igreja. Eu chego na igreja. Cadê meus pais? Só estava eu de mão dada com a minha esposa. O que está rolando, meu Deus? Eu recebi tanto. Foram 2 anos de muito conhecimento. Foram 2 anos de muita informação. Ah, como eu recebi nesse tempo. Mas agora acabou. Cadê? A conclusão lógica é: vou embora. Porque a crise da transferência de fase é uma crise que envolve o sentimento de solidão. Sabe aquele sentimento de, meu Deus do céu, não tem ninguém. Estou sozinho, eu estou perdido, para onde eu vou? E você sai por aí olhando as campinas verdes, do natural. E aí Deus usou esse pastor, até mesmo contra a minha vontade, para falar: Deus está te mudando de fase, filho. Você era filho. Deus está fazendo você se tornar um pai espiritual. Um pai espiritual. E aí eu falei, mas aquele povo ali não parece comigo. Ele falou, você está na época de ser filho, de ter filho. Começa a pedir para Deus. Filhos, peça filhos, especificamente. Porque Deus sempre alinha filhos com quem tem um coração de pai. Sempre alinha. E eu comecei a pedir.
começou a chegar gente parecida, com os mesmos interesses. E aí começou a vir o Renato, veio o Ada, foi vindo gente. A Poliana está aqui nessa época. Foi vindo gente. Irmãos, aquilo foi tomando a proporção. Eu pegava essa galera, ensinava a palavra. A Poliana lembra, eu sempre gostei de ensinar o que eu tenho, de dar o que eu tenho. Foi formando então um pequeno exército ali, pá, aquela coisa toda. Hoje eu vejo, eu tenho uma rede. É todo o povo que foi gerado lá atrás, filhos. Por quê? Eu entendi a transição. Mas agora, o fato é, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. Pais sempre são poucos. Mas são os que têm mais acesso ao coração de Deus. Pais são os que têm unção específica. Pais são aqueles que foram chamados para ser coluna e receber de Deus coisas extraordinárias. Você sabe, meus irmãos, eu quero terminar. Você pode ficar de pé onde você está, por favor? Os irmãos que pegaram essa aula de Filipenses comigo, sabem muito bem. A carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta muito intimista, poderosa. Filipe foi a primeira igreja que Paulo implantou. E quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, na sua primeira prisão. Mas nesse contexto, irmãos, Paulo já tinha passado por tanta coisa. Paulo já tinha sido apedrejado, perseguido. Paulo já tinha sido passado por várias prisões. Paulo, então, ele estava num contexto de sofrimento. Muito mal. Então esses filipenses se preocupam com ele, porque tinha esse coração de filho. E aí isso motiva Paulo a escrever então essa carta aos Filipenses. E ele escreve para, de alguma maneira, apacentar esses irmãos, tranquilizá-los, consolá-los de alguma forma. E ao escrever isso, o apóstolo, ele fala em Filipenses, no capítulo 1, verso 19. Os Filipenses estão perguntando para Paulo aqui, irmão, o seguinte, presta bem atenção. Uai, Paulo, você está preso aí. Como que está sendo? Essas algemas estão te matando. Nós estamos preocupados, apóstolo. E aí antes desse raciocínio do verso 19, ele começa a falar, olha, por causa das minhas prisões, a guarda preritana está sendo completamente convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Por meio das minhas cadeias, eu estou vendo a igreja que está aqui em Roma ficar aquecida, porque eles estão vendo o meu modelo e sendo cheios do Espírito e pregando o Evangelho. Roma está sendo tomada pelo Evangelho por causa das minhas cadeias. Aí daqui a pouco agora ele começa a trazer o argumento para ele. Ele fala, irmão, vocês estão preocupados comigo? O verso 19 fala assim, ó, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Aqui ele está falando acerca do trono, aqui ele está falando sobre o tribunal de Cristo. Paulo está falando, olha, eu não vou ser envergonhado naquele dia. Eu tenho uma ardente expectativa, porque em nada serei envergonhado. E aqui ele está consolando esses irmãos, fiquem tranquilos, eu tenho certeza do que está rolando. Ele fala assim, ó, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí ele fala assim, ó, porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E ele está falando para esses irmãos, fala, olha irmãos, não se preocupem, há uma expectativa de que eu não serei envergonhado. Eu sei que o que eu estou passando aqui vai redundar em glória para mim, de maneira que eu estando vivo aqui nessa prisão, ou eu estando morto, isso vai ser crédito para mim. E ele fala, porque viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Aí ele termina falando o argumento, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que eu vou escolher. Ora, de outro lado, estou constrangido. Tendo o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Olha a crise dele. Fala, eu sei que ficar com Cristo é muito melhor. Lá eu vou ter um nível de relacionamento com Ele, meu amigo, que aqui não existe. Eu sei que morrer hoje, ser degolado aqui nessa cadeia, morrer aqui, enforcado que seja, vai ser melhor para mim, é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Mas aí ele fala algo poderoso, irmãos. É tão interessante que naquela ocasião, todo mundo conhecido já tinha conhecido o Evangelho. Paulo não implantou mais nenhuma igreja depois dessa primeira prisão dele. Então, em outras palavras, ele sabia que tinha completado o quê? A carreira dele. Não tem mais igreja para ser aberta, não tem mais trabalho,
Eu sei que se eu partir hoje é lucro. Eu já sou vencedor. Paulo já sabia disso aqui, irmãos. Ele tinha uma revelação de que está tudo certo quanto à minha vida. Eu já estou reinando de vida, já estou um jovem. Eu já estou vivendo tudo que Deus tem para mim. Já atingi o ápice do acesso. Eu estou aprovado, de maneira que se eu morrer hoje, eu sei que eu não vou ser envergonhado. É o apóstolo Paulo falando. Mas aí é tão poderoso, porque no verso 24, ele fala algo que expressa o coração de um pai espiritual. Ele fala, olha, se eu morrer hoje é melhor, eu estou algemado, recebendo açoite. Aí no verso 24, ele fala, olha, se eu ficar aqui vai ter fruto, mas se eu for vai ser melhor, estou dividido. Verso 24, mas, por vossa causa, é necessário, é mais necessário, permanecer na carne. Verso 25, e convencido disto, estou certo, de que ficarei e permanecerei com todos vós, por vosso progresso. É por causa de vocês. Não tem a ver comigo mais. Eu não vou ser envergonhado. Minha vida está resolvida. Mas para que vocês cresçam, é necessário eu estar aqui ainda. Por causa de vocês, que são os meus filhos espirituais, eu preciso ainda pagar um preço. De cadeia, de não ter acesso a algumas coisas. Eu preciso sofrer para que vocês vivam. Pais espirituais têm esse coração. Ele tem esse coração espiritual de ver os filhos como Deus vê. E aí ele pega e fala assim, olha, para que o vosso progresso e gozo na fé aumente, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Paulo tinha uma preocupação, meus irmãos. A preocupação dele era com os filhos. Você sabe por que tem poucos pais? Porque gerar filho é a parte mais prazerosa da coisa. Você sabe do que eu estou falando. Criar é para poucos. Criar é para quem viu. Criar é para quem tem um coração de pai. E são os pais que fazem diferença. São os pais que estão preocupados com a casa. São os pais que são maduros o suficiente para não pensar nos seus próprios interesses. Meu desfrute, a minha casa, a minha vida, estou fazendo a minha viagem, estou tendo a minha vida, está tudo certo, estou reinando em vida. Muito legal, seu jovem espiritual. Fico feliz porque essa é a vontade de Deus para você. Mas tem um nível superior, meus irmãos. Tem um nível que não tem a ver com o seu desfrute. Tem a ver com o acesso e conhecer um Deus que era desde o princípio. Tem a ver com você tocar no coração de Deus como poucos tocam. E isso tem um preço. Um preço às vezes, de não por você, mas por causa dos filhos. Você abre mão de algumas coisas. De não por causa de você, mas por causa dos filhos, deles verem em você uma luz no fundo do túnel. Eu lembro, os irmãos sabem disso. A Stephanie estava fazendo quimioterapia. E a quimioterapia dela era toda quinta-feira. E é uma coisa muito ruim esse negócio. Era muito agressivo para o organismo dela. Ela já estava sem cabelo, bem fraca. Vomitava o tempo todo, não tinha força, comia, vomitava. Estava ruim. E toda quinta-feira tem uma vigília dos jovens lá no Bueno. Eu fui criado nesse ambiente de paixão, de glória. E aí Deus falou comigo, transmita um coração para esses jovens. São os filhos que você pediu. E a Steph estava lá, ela falou assim para mim, meu bem, fica comigo hoje aqui em casa. Eu fiquei igual o apóstolo Paulo. Porque naquela ocasião eu tinha 10 anos que eu ia em vigília toda quinta-feira. Estava resolvido. Sou um radical livre, apaixonado por Jesus. Quanto a mim, se eu mandasse uma mensagem para o pastor Micael, que é o nosso representante dos jovens lá. Olha, pastor, a minha esposa está em quimioterapia, tenha bom senso. Eu preciso estar com ela agora, ela precisa de mim. Eu poderia mandar aquela mensagem. Mas na hora o Espírito falou comigo. Tem gente lá que está só esperando você para poder ter um referencial. Tem gente lá de olho. Eu olhei para a Stephanie. Não foi fácil essa decisão, acredite. Ela estava muito debilitada, irmãos. Ainda que é só 2 horas, mas 2 horas que, para quem está passando o que ela estava passando, é muito ruim. Eu olhei para ele e falei, meu bem, os filhos estão esperando o pai deles. Aguenta. Essa fase vai passar. Eu fui, deixei minha esposa lá. Cheguei lá, a vigília foi uma bênção. Foi glorioso, foi poderoso. Aí,
Outro dia cedo, o irmão da minha rede me mandou uma mensagem. Ele falou assim: olha, pastor, o meu sonho é um dia ser alguém tão apaixonado por Jesus como o senhor é. Naquela vigília, Deus mostrou o seu coração para mim. E eu estou aqui para me posicionar como um filho que quer receber esse coração. Você sabe, meus irmãos, são poucos os pais, porque são poucos os que estão dispostos a realmente ver como filho e passar um DNA. A pegar um Hugo que era completamente improvável, e ensinar esse rapaz a ler, ensinar ele a orar. São poucos os que estão dispostos a serem referenciais, porque filhos aprendem pelo modelo. Os filhos aprendem pelo modelo. Eu estava esses dias passando mal lá em casa, que eu comi alguma coisa, e meu filho de 4 anos de idade estava lá bem debilitado. Ele pôs a mão na minha cabeça e ele falou assim: pai, deixa eu orar pelo Senhor, o Senhor vai ser curado aqui pelo poder de Jesus Cristo. Irmãos, onde esse menino aprendeu isso? Eu nunca ensinei, mas ele viu isso lá em casa. Pais pagam um preço de ser exemplo, de ser modelo, irmãos. A igreja é formada por pais. Quantas vezes eu já vi o pastor Luiz pregando doente, irmãos, tendo que ir embora rápido, ninguém sabia que ele estava passando mal. Pastor Naô, quantas vezes eu vi. Você sabe o que ele estava olhando? Eu e você, olhando a mim e a você como sendo os filhos, para transferir um coração. Irmãos, essa é a vontade de Deus. O ápice da maturidade não é o acesso. O ápice da maturidade não é receber, irmãos. É dar. É transmitir um coração. E você sabe, quando eu estava orando por vocês, Deus falou comigo. Eu estou chamando algumas pessoas para viver esse nível de paternidade espiritual. Eu estou transferindo um coração de pai. Você sabe, irmãos, tem alguns aqui que estão passando pela transição. Isso é uma crise muito séria, você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar, Deus está te mudando de posição. Você está deixando de ser filho. Agora é tempo de você ser pai espiritual de muitos outros. Você sabe, você está preocupado com a sua experiência da maternidade, com a sua experiência do casamento, com a sua experiência pessoal de ter seu carro, sua viagem. Assim como Abraão estava preocupado em ter um menino no colo, de ouvir a vozinha dele: papai, papai. De pegar aqui e ter experiências de paternidade, de memória afetiva. Abraão estava preocupado com isso, mas chegou um momento que Deus teve que falar: ei, lembra as estrelas do céu e as areias do mar. Não tem a ver com a sua experiência, é uma posteridade, não tem a ver com você, tem a ver com um propósito que é muito maior do que você. Deus está chamando alguns irmãos aqui para serem pais de nações, de multidões. É tempo de se levantar como um pai e uma mãe espiritual. Oh, meus irmãos, como o Espírito está aqui hoje conduzindo vocês. Oh, xerebas, cotorobababababas. Ah, o Espírito está gerando hoje um ventre espiritual em algumas mulheres aqui. Oh, meus irmãos, eu sei que muitos às vezes não vão ter filhos naturais, mas Deus está liberando hoje uma unção de paternidade espiritual sobre alguns aqui. Oh, xerebascotorobalabalabalaba xer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